Nós hoje vamos nos ater à perícope do verso 12, Eclesiastes capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. Relembrando o capítulo 1 de Eclesiastes, nós vimos já no início, com a pregação do irmão Vitor, uma introdução feita. Quem era o autor que se identifica no livro de Eclesiastes como o pregador? Nós vimos que todas as características que são dadas aqui, nós vamos reafirmar isso hoje, apontam para Salomão como o autor do livro de Eclesiastes, pois ele é filho de Davi e também foi rei de Jerusalém. Nós vimos que o livro de Eclesiastes tem como ênfase, como lema, a vaidade das vaidades. Tudo é vaidade, todos os feitos debaixo do sol é vaidade, tudo que o homem faz debaixo do sol, mirando somente essa terra, é vaidade. E nós vimos, a partir do verso 4 até o verso 11, que foi a última exposição no livro de Eclesiastes, como o pregador aqui, como Salomão, ao enxergar todo esse ciclo que se repete debaixo do sol, ele não glorifica a Deus. Quando ele olha esse processo que estabelece uma ordem de Deus na criação, ele não glorifica a Deus. Na verdade, ele vê isso como uma eterna chatice, uma eterna mesmice. Isso para ele é algo enfadonho, é algo chato, é algo que deprime. E nós vimos também que, assim como se repete esse ciclo da natureza na criação de Deus, que estabeleceu todas as coisas, os rios, o vento, o mar, tudo na criação estabelecido numa ordem, as estações, o verão, o inverno, o outono, a primavera, toda essa ordem estabelecida por Deus na criação, algo que também tem incomodado o pregador, é essa mesmice debaixo do sol, que está relacionada às relações humanas, os feitos históricos, tudo que acontece debaixo do sol, todas as canseiras, os trabalhos, tudo isso é muito cansativo de se ver, de se apreciar. E agora, a partir do verso 12 até o verso 18, nós vamos nos ater à experiência do pregador. O tema do sermão de hoje é a sabedoria de Deus. Nós vamos ser expostos, no primeiro momento, àquilo que nós podemos chamar de sabedoria humana, que é a sabedoria de Salomão, que nós vamos nos ater aqui, e ao final nós vamos contrastar com a sabedoria de Deus, com a sabedoria divina. Nós vamos ver nesses versos aqui em diante que o pregador, no caso Salomão, ele se aplicou de forma profunda a uma análise não superficial, mas uma análise das coisas que ocorrem debaixo do sol. Ele tem um olhar acurado para todas essas coisas que estão acontecendo. Ele tem um olhar crítico para isso. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 18, justamente com esse objetivo. Vamos ler então do verso 12 ao verso 18. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Até aqui, irmãos. Pela graça do Senhor, nós vamos agora nos ater em cada verso aqui da palavra do Senhor, que Ele nos capacite, né, para entender por meio do seu Espírito, nos habilite a entender a profundidade. Nós sempre, quando vamos ao texto bíblico, nós enxergamos no primeiro momento as palavras, que são os códigos que estão aqui, mas nós entendemos que a palavra que está aqui, cada letra, cada vírgula, foi inspirada por Deus. Existe uma enorme profundeza daquilo que nós vemos.
Então, aquilo que nós vemos no primeiro momento, nós devemos pedir ao Espírito que nos leve na profundidade da palavra, porque cada verdade que está aqui é verdade de Deus e Ele comunica à nossa alma verdades eternas. E logo no começo, irmãos, quando nós vemos aqui a primeira expressão, eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel, nós novamente, como vimos no primeiro verso do capítulo 1, nós podemos reafirmar aqui categoricamente que o pregador aqui, que o autor do livro é Salomão. E a evidência aqui novamente é que ele coloca aqui que ele vem sendo o rei de Israel. No primeiro momento pode passar despercebido por nós. Mas quando nós lembramos da história do povo de Deus, nós lembramos que Davi governou Israel, depois de Davi, o seu filho Salomão governa Israel, e somente esses dois reis governaram Israel como um único reino. Depois de Salomão pecar contra Deus, se envolver com idolatria, se envolver com prostituição, o juízo de Deus sobre Israel foi dividir o reino em reino do sul e reino do norte. O reino do norte chamava-se Israel e o reino do sul chamava-se Judá. Quando ele fala que ele vem sendo o rei de Israel e que ele é filho de Davi, a única opção que sobra para nós é Salomão, pois depois de Davi ele foi o único rei que governou sobre todo o reino de Israel. Depois dele, todos os da linhagem de Davi governaram somente Judá, governaram somente o reino do sul. O reino do norte foi governado por uma linhagem que não era a linhagem de Davi, certo? Como juízo de Deus por causa dos pecados de Salomão. Então aqui novamente nós temos uma evidência de que é Salomão o autor do livro de Eclesiastes, por mais que ele não se nomeie como o autor. E continuando nesse verso, nós vemos que ele fala que ele vem sendo, né, aqui essa expressão aqui, essa locução verbal no gerúndio, ele vem sendo, que expressa uma continuidade. E aqui, como nós estamos referindo a alguém do passado, ele escreveu venho sendo, no sentido de demonstrar a experiência. Ele não é um rei recente. Ele não é uma pessoa que está tendo autoridade de rei ali nesse momento que ele está escrevendo. Mas, na verdade, isso demonstra que ele já vem sendo rei. Provavelmente, isso nos aponta, né, para isso, até porque pela propriedade que consta, essa pessoa que está escrevendo, Salomão que está escrevendo, nós vamos ver isso durante todo o livro, é uma pessoa que está falando com propriedade. Ele está falando com muita propriedade, como alguém que realmente está experimentado na vida, como alguém que viveu e sofreu na pele todas essas questões. E ele tem propriedade para afirmar que tudo é vaidade debaixo do sol. Porque ele experimentou essas coisas e viu que essas coisas, longe de Deus, fora de Deus, não leva ao lugar algum. Salomão está... E nós caminhamos aqui, né? Porque ele vem sendo o rei de Israel, de Jerusalém, e no verso 13 ele fala que ele está aplicando o coração a esquadrinhar e a informar-se, né? A informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Aqui, irmãos, não é apenas uma análise. Salomão não acordou um dia com um pouco de tédio e resolveu fazer reflexões superficiais sobre a vida dele. O que nós podemos entender quando ele fala que ele aplica o seu coração a esquadrinhar, essa palavra aqui, essa expressão esquadrinhar é utilizada também quando Deus perscruta o coração do homem, que é uma análise profunda do divino no coração do homem, de Deus no coração do homem. Nós temos também essa expressão aqui no sentido que ele está buscando as profundezas da sabedoria. Ele está investigando questões fundamentais que envolvem a vida humana. Ele não está fazendo uma análise de um dia. Ele está num processo que envolve a vida dele, nós não sabemos por quantos anos, por quanto tempo, mas ele está verificando de forma acurada, com cada detalhe das coisas que estão ocorrendo debaixo do céu, debaixo do sol. Não é uma análise simples. Ele está realmente direcionando o seu coração a olhar para tudo ao redor dele e perguntar por que as coisas são como são. Por que as coisas funcionam assim? Por que Deus permite que as coisas ruins acontecem? Por que Deus permite a opressão? Por que o homem se desgasta tanto se o fim dele é a morte? Por que o homem se preocupa tanto? Por que o homem se desgasta tanto debaixo do sol buscando coisas perecíveis? Ele está levantando essas questões fundamentais. Isso tem levado ele a se entristecer, porque como nós vimos aqui, a análise de Salomão é uma análise debaixo do sol somente. Deus inspirou esse texto de Eclesiastes para nós termos uma noção de como é enxergar o mundo sem Deus.
Salomão está tendo essa experiência de enxergar a realidade sem Deus, sem pressupor o Criador nessas coisas. Lembre-se, o livro de Eclesiastes é um livro inspirado por Deus. Esse é o objetivo, Deus quer comunicar isso conosco. Como a vida ela é cheia de vaidade e vazia de propósito quando nós nos afastamos do Criador e buscamos a criatura, buscamos coisas criadas e não o nosso Deus nas coisas que nós fazemos. Vamos abrir. É interessante porque nós estamos vendo que o Salomão ele está aplicando o coração dele e ele fala que ele faz isso com sabedoria. E é importante nós entendermos aqui o que é sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio de sua época, de tal forma que Deus fala que não houve antes dele um homem tão sábio. Cristo vai citar Salomão nos evangelhos. Então é importante que nós abramos a palavra para nós ratificarmos isso, como quando ele fala aqui de sabedoria, não é uma sabedoria simples, realmente ele era um homem sábio. Ele era um homem sábio, segundo os critérios aqui dessa terra. Vamos abrir em 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3. Verso 11. 1 Reis 3, verso 11. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 3, verso 11. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. Aqui é o próprio Deus falando, lá em 1 Reis. Então nós podemos afirmar, quando ele diz que ele está fazendo essa análise com sabedoria, apesar de ser sabedoria segundo os critérios humanos, isso é uma verdade. Deus atendeu o pedido de Salomão e deu a ele sabedoria. Sabedoria é essa que nós vamos ver à frente depois em outra passagem de 1 Reis, que pessoas, reis de vários lugares, de várias nações, mandavam servos para aprender novidades com Salomão, para que eles pudessem aplicar esse conhecimento nas suas nações. E quando nós então vemos que ele está com o coração inclinado, buscando por meio da sabedoria investigar essas questões fundamentais que envolvem a vida, que envolvem todos os feitos debaixo do sol, ele, nesse processo, ele conclui que esse trabalho é um trabalho muito pesado. É um trabalho que ele chama aqui de trabalho enfadonho. É um trabalho que traz fardo, que traz peso para aquele que está fazendo isso. E ele diz que Deus, no verso 13 ainda, ele fala que Deus faz isso com os homens, ou seja, Deus dá esse trabalho aos homens para os afligir. Esse trabalho de analisar de forma acurada e aprofundada essas questões que envolvem questões fundamentais da vida, ele diz que Deus dá isso aos homens. Deus coloca os homens para ter essa perspectiva. E nós vemos que todos nós, por mais que muitas vezes, inclusive os não crentes, né, os crentes são obrigados a discernir o mundo, são obrigados a olhar por meio da lente correta. Mas até mesmo os não crentes, os ímpios, eles são levados para um momento da sua vida onde eles refletem sobre questões fundamentais, sobre questões universais. E eles são levados, sem Deus, a se deprimirem. Eles entram em depressão, eles entram em amargura, porque eles são levados. É por isso que ele fala que Deus dá esse trabalho aos homens para os afligir. Esse trabalho sem Deus, sem o auxílio de Deus, sem Deus guiando, é um trabalho com muito fardo. É porque o homem vai se deparar com quem ele realmente é. Ele vai se deparar com a transitoriedade da sua vida. Ele vai se deparar que tudo o que ele faz acabará no túmulo, numa visão materialista. E isso espanta o fato de ter que lidar com a morte, de saber que em determinado momento todos nós ou morreremos ou lidaremos com a morte, um ente querido, um amigo,
um pai, uma mãe, um filho, isso é uma verdade que todos nós vamos nos deparar, a morte. Quando nós paramos para analisar questões como essa, nós realmente somos afligidos sem Deus. É isso que Salomão está falando, que esse trabalho que ele está tendo, um trabalho enfadonho, um trabalho pesado, ele está sendo afligido, não só ele, mas todos os homens que são levados a ter esse tipo de reflexão. E são levados aleatoriamente, não, ele fala que Deus leva esses homens a refletir sobre isso. Aqui é interessante porque nós vemos que o autor crê que existe um Deus. Ele está assumindo uma perspectiva que não considera o Criador, mas em nenhum momento ele fala que o Criador não existe. É uma perspectiva que ele não considera o Criador. Mas aqui ele fala que Deus aflige os homens. Ele está pressupondo que Deus existe. Mas a perspectiva dele não é sem Deus. Uma perspectiva sem o Senhor, sem o Criador, sem o auxílio de Deus. Ele está sozinho nesse trabalho pesado, nesse trabalho enfadonho. O escritor Francis Schaeffer, um grande escritor reformado cristão, Francis Schaeffer, ele afirma que todos os homens desejam profundamente algum significado. Anseiam o sentido. Nenhum homem, independente do seu sistema teórico, contenta-se em se ver como uma máquina despida de sentido que pode e será descartada totalmente em determinado momento. Isso está impregnado na consciência de todos os homens, até daqueles que lutam contra Deus. Nós vamos ver aqui, aqueles que afirmam que Deus não existe, ou como Nietzsche afirmou que Deus está morto. Até eles têm um grande esforço para buscar, para evitar essa conclusão da sua própria teoria de que ele mesmo é descartado facilmente. Porque isso é pensar contra aquilo que o próprio Criador colocou dentro do nosso ser. Nós somos dotados de propósito. Propósito que Deus coloca para cada um de nós nesse teatro dele. Como nós vimos aqui nos Salmos, Deus escreveu toda a nossa vida antes mesmo de nós existirmos, antes mesmo de nós nascermos. Deus preparou todo o seu teatro, tudo que acontece e nos chama a glorificá-lo nesse teatro. Nós somos partes disso. Ou somos partes que realmente glorificam a Deus, reconhecem que existe um Criador, ou somos partes rebeldes, que buscam não participar desse teatro, mas participam à força, cumprindo desígnios de Deus, mesmo por meio da maldade, porque Deus tira o bem do mal. Todos nós somos dotados de propósito. A busca por sabedoria em si não é ruim. O problema é para onde essa sabedoria humana nos leva. A sabedoria que Salomão está tendo aqui para fazer essa investigação profunda não tem levado ele a glorificar Deus nesse momento aqui. Na verdade, tem feito ele a concluir que tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. É como perseguir o vento. E ele prossegue, no verso 14, ele fala que atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. Nessa análise, nessa investigação de Salomão, ele está com um olhar muito acurado, ele está olhando todas as relações humanas, tudo que se passa na terra, a criação, esse processo criacional, essa ordem estabelecida por Deus, esse processo que envolve escravos, que envolve relação comercial, que envolve relação familiar, tudo isso que envolve relação religiosa, ele está olhando para todas as coisas que são feitas debaixo do sol. Ele está verificando, ele está fazendo uma constatação por meio da sua sabedoria humana, que todas as coisas debaixo do sol, e viu que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. Esse trabalho árduo, esse trabalho enfadonho, levou Salomão a concluir que tudo isso é vaidade. E nós vimos na pregação anterior, na perícope anterior, que vaidade aqui em Eclesiastes, a tradução de Eclesiastes do hebraico para a nossa língua é fumaça. Vaidade aqui é fumaça. Então a ideia que ele está trabalhando aqui que vaidade é que assim como a fumaça aparece, ela logo se dissipa no ar, assim também são os feitos do homem debaixo do sol. Ele se preocupa tanto, mas é como uma fumaça, é vaidade. Tudo isso vai desaparecer muito rápido. E às vezes para nós a gente pode se questionar, mas como assim vaidade é rápido se a gente vive 100 anos? Aqueles que são abençoados com longevidade,
Ou nós vivemos 60 anos, 70 anos, são 70 anos. O que é isso, irmãos, na eternidade? O que são 80 anos comparado com aquilo que não tem início nem fim? O que é 80 anos se nós compararmos com 15 milênios? 15 milênios não se compara com a eternidade. O que é viver 100 anos? É essa a perspectiva de Salomão. Tudo isso que ele está vendo, todo esse feito debaixo do sol, é vaidade, é fumaça, não leva a lugar nenhum. E nós temos que ressaltar novamente, sem Deus não leva a lugar nenhum. Sem Deus, realmente é como correr atrás do vento aqui, é como perseguir o vento. A ideia é da gente trabalhando, correndo atrás do vento. A gente consegue imaginar correndo atrás do vento? É coisa de louco, não é? Quem vai correr atrás do vento? É possível perseguir e conseguir alcançar o vento? É essa ilustração que ele está trazendo aqui. É loucura, é vaidade, é perseguir o vento, é correr em vão, é correr e não alcançar. Essa é a figura que ele está trabalhando aqui. E logo depois de trabalhar isso, ele vem no verso 13 e solta um provérbio. A estrutura aqui é uma estrutura proverbial. É a mesma estrutura que nós temos lá em Provérbios. Qual é a estrutura de Provérbios? São esses versos que trazem algo paralelo. O primeiro verso traz uma verdade, o segundo verso uma verdade semelhante, ali dentro da mesma estrutura. E nós vemos aqui que ele fala que, verso 13, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. A gente olha, o que Salomão quis dizer com isso? Aquilo que é torto não se pode endireitar. Será que ele está falando de coisas da nossa, como uma mesa, feitos humanos? É muito mais profundo, irmãos. Quando nós entendemos o que Salomão está trabalhando em Eclesiastes, que envolve toda a vida, a ideia que ele está trabalhando aqui é que ele está se defrontando com uma realidade que ele fala, que ele reconhece que ele é pequeno, que todo o esforço dele não pode mudar algumas coisas da criação. A ideia de torto aqui é uma ideia que aquilo que Deus estabeleceu, o homem não pode alterar. Ele está reconhecendo, diante de todas essas coisas que são feitas debaixo do sol, que existe uma limitação para ele como homem. A ideia aqui, por exemplo, se nós daqui para frente nos unirmos, todas as nações, para que não haja mais conflito, é tentar endireitar aquilo que está torto. Não é possível no mundo caído nós afirmarmos que daqui para frente não haverá mais conflitos. Se dentro de nós habita o pecado que nos leva a ter conflitos, primeiro conosco mesmo, como Paulo fala em Romanos 7, aquela luta interna, que ele fala, que miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. O primeiro conflito já surge conosco mesmo, o homem interior segundo a lei de Deus e o homem carnal segundo a lei do pecado. Será que nós podemos afirmar que nós não teremos mais esse conflito? A partir de amanhã nós não teremos mais? Não, não é possível porque o pecado habita dentro de nós ainda. É esse o sentido que Salomão está trazendo aqui, que aquilo que é torto não se pode endireitar. Existem coisas estabelecidas que o homem, por mais que ele tenha uma boa intenção, ele não pode mudar aquilo que foi estabelecido por Deus. Deus estabeleceu uma ordem a Adão e Adão descumpriu. E ele falou que se comesse do fruto, certamente morreria. E ele condenou toda a raça humana à escravidão do pecado. Mas graças a Deus, graças a Cristo, porque assim como por meio de Adão veio o pecado e condenou todos os homens, assim por meio de um só, o Senhor Jesus Cristo, veio a salvação para muitos. É essa a ideia que ele está trabalhando aqui. É essa a ideia. E quando ele vai para o outro paralelo, o que se falta não se pode calcular. A ideia aqui é que tem coisas para o homem que ele nem mesmo sabe que está em falta. Você pode calcular aquilo que lhe falta? Se eu falo para você, calcule aí 5 pães menos não sei quantas coisas. Se você não tem nem pão, você vai calcular como? É essa a ideia que ele está trazendo aqui. Existem coisas que o homem nem sabe, ele está nessa sabedoria analisando, ele está falando que existem coisas que os homens nem sabem que existem. A gente pode também interpretar aqui que existem coisas para o homem que são transcendentes, que o homem não pode alcançar. É essa a ideia de que ele não pode calcular aquilo que ele não tem. É essa a ideia.
não se pode, o que falta não se pode calcular. E nós vamos prosseguindo no verso 16, vamos abrir antes em 1 Reis, capítulo 4, verso 29. 1 Reis, capítulo 4, verso 29. Os irmãos podem até deixar marcado aí Reis, que a gente vai voltar em 1 Reis de vez em quando. Então deixa marcado Eclesiastes e marcado de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 4, verso 29. De novo, sobre a sabedoria de Salomão. Ele diz aqui no verso 16, disse, isso em Eclesiastes, disse comigo, eis que me engrandeci e me sobrepujei em sabedoria. Por isso nós vamos ler aqui em 1 Reis. Por que ele fala isso? Me sobrepujei em sabedoria. 1 Reis 4, verso 29 diz, deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, do que Israíta e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Mal. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Pessoas estavam sendo enviadas por reis de outras nações para aprenderem mais com Salomão, com a sabedoria de Salomão. Então, quando Salomão fala que ele se engrandeceu e sobrepujou em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém, verso 16 do capítulo 1, com efeito ele fala que o meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e do conhecimento. Esse pregador que está nesse trabalho que ele chama de enfadonho e árduo, ele está aplicando isso com muita sabedoria, irmãos. Nós vimos aqui em 1 Reis, capítulo 4, que ele tinha conhecimento sobre plantas, as espécies de plantas, ele tinha conhecimento sobre os animais, sobre as aves. Nós conseguimos imaginar aqui até conhecimentos de biólogo, né, que cataloga ali os animais, as espécies, os gêneros. Então ele era uma pessoa aplicada à sabedoria, aplicada ao conhecimento. É com base nessa experiência, com base nesses conhecimentos que ele tem, que Deus deu a ele como bênção, é que ele está tendo esse trabalho acurado. E nós vamos ver que apesar da sua sabedoria, que apesar de todo o seu conhecimento sobre as coisas da criação, ele sem Deus é levado a ter uma conclusão deprimente. A sabedoria humana sem Deus é nada. A sabedoria humana sem Deus é nada. Ele fala que com toda essa sabedoria, com tudo isso que ele tinha, que o fez engrandecido e sobrepujar todos que antes dele viessem, os da sua geração também. Ele fala que então ele aplicou o coração, verso 17, a conhecer a sabedoria. Nós vimos que ele está analisando, ele está nesse trabalho árduo, enfadonho de analisar todas as coisas. Aqui ele detalha esse trabalho. Aqui, analisando todos os feitos debaixo do sol, agora ele direciona a sua atenção para um ponto específico. E ele direciona a sua atenção para conhecer a sabedoria. E também saber o que é loucura e o que é estutícia. Aqui a ideia, irmãos, não é loucura de insanidade mental. O trabalho aqui de Salomão não é um trabalho de um psiquiatra. Não tá... Por que as pessoas podem ficar loucas na ideia de insanidade mental? Não é isso. A ideia que ele está trabalhando aqui é uma ideia de moralidade. Porque todo homem que nega que existe um Criador, que vive longe de Deus, a Bíblia o chama de louco. Porque é loucura você negar a realidade de Deus. Você afirmar no seu íntimo que não existe Deus, isso é loucura. Porque há vastas evidências na criação
que existe um Criador que estabeleceu toda essa beleza para nós. Quando nós olhamos para uma única mosca, os irmãos depois podem pesquisar, uma única mosca, tem lá um estudo falando somente sobre os olhos de uma mosca, um inseto tão insignificante para nós, né? Considerado por muitos nojento. Nós temos ali a quantidade de inteligência e de detalhes que existe no olho de uma mosca. Como que não existe um Deus ali? Deus está sendo glorificado no olho de uma mosca. Isso, irmãos, de uma mosca. Quando nós analisamos a coroa da criação, eu estava vendo um vídeo um dia desse, como funciona o processo de coração, aquela bomba que pega daqui, bombeia, joga para o outro lado, e como um simples órgão faz o sangue girar por toda a nossa extremidade. O que faz esse coração bater, esse impulso? Senão o nosso Deus. Porque como nós vimos em Atos, o Deus não somente cria, mas ele sustenta todas as coisas. Ele não é um Deus que cria e vira as costas para a criação. Ele está estabelecendo todas as coisas. O sol está nascendo porque ele está estabelecendo todas as coisas. A terra está dando as plantas, os frutos, porque ele estabeleceu todas as coisas. A mãe está engravidando porque ele estabeleceu todas as coisas. Olha os feitos debaixo da terra, é por isso que é loucura. Essa análise de Salomão, ele está verificando o que é sabedoria e o que é loucura. A ideia de moralidade, a ideia de bem, a ideia de mal. É essa análise. Mas ele está fazendo essa análise longe de Deus. Ele está fazendo essa análise longe do Criador. Longe da causa da sabedoria, longe da origem da sabedoria. E ele fala que depois de aplicar o seu coração, no verso 17, a buscar conhecer o bem e o mal, a moralidade, ele disse que viu, saber que também isto é correr atrás do vento. Isso também é correr atrás do vento. E é interessante porque, como assim, toda essa questão que envolve a sabedoria, que envolve o bem, e que envolve a estultice, que é tolice. A palavra estultice aqui é tolice, né? O tolo. Por que o bem e o mal? Porque ele viu que isso também é correr atrás do vento. Porque qual é o proveito de se preocupar com a moralidade se todas as coisas terminam debaixo da terra? Qual é o proveito, como o salmista Asaf, no Salmo 73, quando ele está questionando a Deus o porquê os ímpios prosperam? Ele vai falar o quê? Em vão guardei puro. Em vão me guardei puro, já que os ímpios prosperam. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa. Se não existe Deus, ou se existe uma realidade sem Deus, para que o bem e o mal? Qual o proveito do bem e o mal? Por que eu devo buscar fazer o bem se as coisas terminam debaixo da terra? Por que eu não me entrego aos meus próprios prazeres? A minha satisfação, a imoralidade, isso nos termos de quem considera que existe moralidade. Que a moralidade, ela pressupõe um Criador estabelecendo isso. Senão são apenas códigos passageiros que uma determinada cultura estabelece. Então essa é a ideia. É por isso que ele está falando que é correr atrás do vento, novamente. É buscar perseguir o vento, se preocupar com isso do bem e do mal. E nós vamos ver aqui, os irmãos podem abrir novamente 1 Reis, capítulo 11. 1 Reis, capítulo 11. Que Salomão não somente olhou de longe sobre o bem e o mal, como infelizmente ele se envolveu com imoralidade. Ele se sujou com a imoralidade. Ele não observou de longe. Ele experimentou na própria pele idolatria e prostituição. Ele afrontou o nosso Deus, que tinha estabelecido ele como rei. 1 Reis, capítulo 11. Assim diz a palavra do Senhor, verso 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses.
A estas se apegou Salomão por amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, o seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a outros deuses. Olha a gravidade, olha a quantidade de idolatria por causa das mulheres. Porque Deus havia falado que os israelitas não deveriam se envolver e casar com mulheres que não fossem israelitas. Por que isso? Porque essas mulheres convenceriam, perverteriam o coração dos homens a buscar agradá-las adorando a outros deuses. Olha a quantidade de ídolos aqui, de falsos deuses, que ele não somente permite a idolatria, como ele mesmo se envolve diretamente com questões que envolvem questões de culto a esses falsos deuses. Salomão, ele experimentou na pele a imoralidade. E realmente isso tudo, sem Deus, é um grande enfado. É por isso que ele, concluindo essa perícope, ele fala que ele aplicou o seu coração, no verso 17, a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura, estultícia, ou seja, conhecer o que é certo e o que é errado. E ele concluiu que isso também é correr atrás do vento. Por quê? Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência, que ciência é conhecimento, também aumenta tristeza. Aqui é interessante nós refletirmos nessa verdade, porque existe um ditado popular que fala que às vezes a ignorância é uma bênção, né, de Deus. A ignorância é uma bênção. Aqui ele está refletindo que tem coisas dessa realidade, desse mundo, que é melhor que nós não soubéssemos. Infelizmente, existem muitas coisas mais acontecendo nesse exato momento. Existem mulheres sendo estupradas, existem crianças sendo prostituídas, existem tráficos de seres humanos, existem diversas maldades que ocorrem debaixo do sol, debaixo do céu, que o nosso Senhor tem conhecimento, que para nós conhecer é realmente um enfado, é realmente aumentar a tristeza saber dessas coisas. Quando nós assistimos jornais, nós temos conhecimento de coisas trágicas, isso entristece o nosso coração, de tal ponto que às vezes era melhor que nós não tivéssemos ligado a TV para não saber isso. A ideia aqui é essa, é melhor não conhecer do que conhecer e ser triste. E uma análise também que nós podemos fazer aqui é que uma sabedoria, um conhecimento longe de Deus, uma sabedoria longe de Deus, leva o homem à loucura, leva o homem ao enfado. E nós temos vários exemplos na história da humanidade de homens que se voltaram contra Deus, que se voltaram contra o Criador e que acabaram enlouquecidos. E aqui enlouquecidos como insanidade mental mesmo. Nós vemos, por exemplo, Nietzsche, conhecido Nietzsche, filósofo alemão, que é o escritor e autor daquela frase tão conhecida por nós, né? Que Deus está morto. Deus está morto. A missão de Nietzsche, esse filósofo, era provar que não existe moralidade, que não existe certo e errado. Isso é uma imposição do sistema religioso. Nós devemos quebrar com esse sistema religioso, porque cada um tem a sua verdade. A verdade absoluta e objetiva, isso é criação de um sistema religioso que busca oprimir e controlar os homens. O trabalho de Nietzsche foi justamente se virar contra Deus. E quando o homem tem esse exercício de virar contra Deus, ele busca raciocinar, ele está anulando a própria consciência dele, as próprias leis que Deus estabeleceu na sua consciência. E isso implica, irmãos, em muita loucura. Nietzsche não terminou sua vida bem. Ele teve problemas mentais. Ele foi cuidado
por sua mãe, primeiro, depois com o falecimento dela, por sua irmã. E faleceu assim, com cuidado dos outros, não podendo fazer necessidades básicas por causa da insanidade mental. Nós temos também o exemplo de Lenin, que participou da Revolução Bolchevique, a Revolução Comunista, lá em 1914. Como que Lenin, marxismo, irmãos, sistema teórico contra o cristianismo. Um sistema teórico materialista, que busca o paraíso por meio de coisas humanas, que desconsidera a existência de um Deus, que busca acabar com o sistema religioso. Como que Lenin acabou depois do AVC, ele perdeu parte de movimento do seu corpo, ficou numa cadeira de rodas, lá na década de 20, e ele terminou distante, sendo cuidado, enquanto a revolução continuava sem ele. Nós temos diversos exemplos. E até mesmo de homens que não tiveram esse fim trágico aqui. Mas nós sabemos onde eles estão sem Cristo. Que é muito pior que um AVC, que é muito pior do que uma insanidade mental, de que um problema psiquiátrico. Que é estar sendo pisado pelo Altíssimo eternamente. No largo do inferno, onde não tem fim, onde o sofrimento não tem fim. E a sabedoria humana é sem Deus. É para isso que aponta. É por isso que é correr atrás do vento. Por isso que é vaidade. Todos esses homens que buscaram e se aprofundaram em estudos profundos, desconsiderando o Senhor, eles fazem exercícios vãos e logo serão esquecidos. Esses homens passaram, mas a Igreja de Cristo permanece. Homens e mulheres espalhados por todo o mundo continuam adorando a esse Deus que Nietzsche tentou provar que estava morto. E nós passaremos, e o nome do Senhor continuará sendo louvado e glorificado por geração em geração, até que todo joelho se prostre e veja o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, descendo das nuvens e julgando todos, inclusive Nietzsche, inclusive Marx, porque eles serão ressuscitados e verão o Altíssimo, aqueles que eles negaram, aqueles que eles se rebelaram. Esse, o Rei da Glória, descerá, ressuscitará todos esses homens, não somente nós, todos, inclusive os ímpios, porque eles sofrerão eternamente. Eles verão o Cordeiro, se prostrarão e serão lançados eternamente no lago de fogo. É correr atrás do vento. É vaidade, é fumaça. Esse exercício de ir contra aquilo que Deus estabeleceu na criação. A sabedoria humana sem Deus não é nada. Toda a sabedoria que nós temos é nada comparada à sabedoria de Deus. É esse exercício de Salomão aqui. Sem Deus ele está chegando a essa conclusão, é tudo vaidade. Esse exercício de analisar o bem, de analisar o mal. Isso aí, na verdade, quanto mais conhecimento, mais tristeza vem. Mais depressivo eu fico quando eu tento me ater a essas coisas. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1. Porque agora nós vamos contrastar, nós vamos fazer uma oposição. Se nós vimos até aqui para onde a sabedoria do homem leva, nós vamos contrastar agora com a sabedoria de Deus, que é totalmente oposta à sabedoria humana. 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, do verso 18 ao 29, assim diz a palavra do Senhor, 1 Coríntios 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está sábio? Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria.
mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Aqui o contexto que o apóstolo Paulo está trabalhando é a ideia de que os judeus esperavam um rei e os gregos, ligados à filosofia grega, buscavam um grande sábio. E os dois se deparam com um homem crucificado no madeiro. Para os judeus, o rei ali, escândalo. Para os gregos, loucura. Como que o divino encarnado morre na cruz? Mas, verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos os nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Veja, irmãos, essa é a sabedoria de Deus. O homem, por meio de sua própria sabedoria, negou o Filho de Deus. Salomão ele fala que, por meio dessa sabedoria, ele se engrandeceu e sobrepujou todos os demais. O Verbo encarnado, a sabedoria de Deus, serviu. A sabedoria encarnada, a sabedoria suprema, encarnou, lavou os pés dos discípulos, andou com pecadores, andou com pescadores, andou com homens iletrados. Não somente andou, constituiu esses homens apóstolos, seus representantes. A eles deu poder por meio do Espírito Santo. Loucura! Como assim? O Deus encarnado utiliza homens que não sabem nem ler nem escrever, homens com palavra pesada, homens pescadores. Como que pode Deus fazer isso? É por isso que é loucura, é isso que Paulo está falando. A sabedoria de Deus é loucura para os homens, porque ele pega as coisas pequenas e engrandece. Isso tudo para que nenhum homem se vanglorie na presença dele, porque a sabedoria é dele, porque o agir é dele, é ele que levanta, é ele que abate. Esse é o nosso Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Essa é uma sabedoria suprema. Não é uma sabedoria que veio depois de Salomão. É uma sabedoria que está na eternidade. É uma sabedoria que é muito antes de Salomão nascer. É uma sabedoria que é muito antes do sol ser feito. É uma sabedoria que é muito antes de nossa realidade ser criada. É uma sabedoria que estava com Deus. É uma sabedoria que é Deus. É uma sabedoria que por meio dele todas as coisas foram feitas e que sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Como João diz no capítulo 1 do Evangelho. Cristo, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Por isso esse contraste. Nós podemos olhar Salomão de um lado, triste, sem esperança, com um sentimento de peso, um sentimento enfadonho desse trabalho árduo, concluindo que é melhor não fazer nada disso, porque é tudo vão, é tudo correr atrás do vento. Ou nós podemos olhar Cristo e seguir a Cristo, a sabedoria de Deus, aqueles que nos fala que existe uma vida eterna, aquele que fala que não nos deixará só, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu estarei contigo. A quem nós escolheremos? É por isso que é loucura, segundo a Bíblia, você negar Cristo. Porque você nega o absoluto bem por coisas que são ruins. É por isso que o pecado entenebrece o discernimento. É por isso que nós, que fomos chamados, para nós é o poder de Deus, a sabedoria de Deus, não é loucura. Para nós foi loucura em um determinado momento. Até que o Espírito abriu o nosso entendimento e nos possibilitou não ver uma coisa diferente, mas ver algo sem distorção, ver algo como ele realmente é, que é a verdade de Deus,
Que nós possamos, ao nos deparar com essa perícope, ao nos deparar com essa sabedoria de Salomão, buscar cada vez mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a sabedoria de Cristo é a sabedoria de Deus e é Ele que nos faz perseverar na vida. É Ele que está conosco durante todo o momento. Não busquemos, irmãos, as sabedorias desse mundo, nos inclinar aos estudos. Isso é tudo correr atrás do vento sem Deus. Buscar se vangloriar, buscar um entendimento para mostrar às pessoas tanto quanto você sabe. Se isso não for para a glória de Deus, é vão. É realmente correr atrás do vento. É tentar perseguir o vento para abraçá-lo. Mas que possamos buscar a sabedoria que vem do alto, como nós vimos em Colossenses capítulo 4. A sabedoria que está sentado à destra do Pai, à destra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Ele nos encha de sabedoria, para que nós possamos saber como viver neste mundo para a sua glória. E não somente isso, dando glórias a Ele no trabalho, na família, na igreja, não com o olhar de Salomão, mas com o olhar bíblico, com a lente correta, de que todas as coisas nós não fazemos de forma pragmática, mas fazemos porque existe um Deus que está olhando e existe um Deus que deve ser glorificado por meio de todas as ações. Ele viu todos os feitos debaixo do sol e viu que tudo isso era vaidade. Nós devemos nos apropriar com aquilo que Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar ao nosso Senhor. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor primeiro se revela a nós por meio da Tua palavra inspirada, ó Deus, que é aplicada aos nossos corações por meio do Teu Santo Espírito. Somos gratos a Ti, Deus, porque por mais que nós sejamos pecadores, ó Deus, por mais que esse mundo caído não mereça, e o Senhor, que subsiste, que é autossuficiente, que não depende de nós, ainda assim busca se comunicar conosco, busca ter comunhão conosco e se revela por meio da Tua palavra, para que nós possamos conhecer mais de Ti, ó Deus. Obrigado porque nós fomos expostos novamente a uma perspectiva triste, uma perspectiva deprimente, uma perspectiva que nos leva a um trabalho enfadonho, que é essa perspectiva sem o Senhor. Uma vida sem esperança, uma vida realmente deprimente, Deus. Mas graças a Deus porque o Senhor não nos revelaste somente Eclesiastes. O Senhor nos revela toda a Tua palavra. O Senhor nos revela, como nós vimos aqui, Coríntios. O Senhor nos revela os Evangelhos. O Senhor nos revela a palavra de Gênesis e Apocalipse. E é por meio desse prisma, que é a Tua palavra, que nós devemos viver, Senhor. Que possamos aprender com o livro de Eclesiastes de quão triste era a nossa vida sem Ti e de quão triste e terrível seria se nós continuássemos sem Ti, ó Deus. Que nós possamos glorificar o Teu santo nome lá no nosso interior, Pai. Realmente com o nosso coração, glorificando a Ti porque o Senhor se revelou a nós. Glorificando a Ti porque o Senhor nos deu esperança. Glorificando a Ti porque nós temos fé. E com base dessa fé nós temos a esperança de que as coisas não terminam no túmulo. Na verdade, ali começa a eternidade. Ali começa realmente uma vida no paraíso contigo. Uma vida onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, mas eterna benevolência vindo de Ti. E o mais importante, estaremos contigo, ceando contigo. Que o Senhor possa colocar isso como alvo, como o Senhor diz em Hebreus, que o Senhor seja o nosso alvo. Que possamos mirar, Senhor, como nós temos visto também no livro Peregrino, possamos caminhar essa peregrinação olhando por um caminho que é estreito, sim, mas é um caminho que leva a Ti, Senhor. Que realmente possamos mortificar a nossa carne, buscamos mortificar nós mesmos e essas aparentes sabedorias que não levam a lugar algum, Deus. Que possamos nos humilhar diante de Ti, ó Senhor. Aquele que é a suprema sabedoria, aquele que é a sabedoria personificada e aquele que nos ensina a servir, que nos ensina a servir ao nosso próximo, que nos ensina a nos humilharmos diante de Ti.
que possamos viver uma vida de simplicidade como o Senhor viveu, ó Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.